Irmãos e irmãs, seguindo então as nossas devocionais no Evangelho segundo Marcos, hoje vamos ao capítulo 8, versos 14 ao 21. Vou fazer a leitura e a palavra de Deus nos diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então, esses discípulos, de fato, eles ainda estavam enraizados nesta terra. A mente deles ainda estava presa a este mundo e na dependência das questões aí materiais e físicas. Parece que eles rapidamente se esqueceram, como o próprio Jesus perguntou para eles, de que com relação ao pão, à comida, ao sustento, às suas necessidades básicas, ele havia multiplicado 2 vezes pães e peixes e alimentado não só os discípulos, como uma grande multidão. Não é? Então, Jesus diz para eles, aqui no versículo 15, para eles prestarem atenção, para eles se cuidarem, para que eles não vivessem, não caíssem no pecado, não cometessem os mesmos erros, os mesmos males que os fariseus e que Herodes. Como nós podemos ver aqui, é o que Jesus diz no 15, né? Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Qual eram os pecados comuns aí dos fariseus e de Herodes? Os fariseus, eles eram hipócritas e também ensinavam falsamente. Hipócritas, porque quando eles ensinavam a verdade, a lei, eles não a cumpriam. Eles viviam de maneira diferente, contrária à lei que eles mesmos pregavam. E às vezes que eles ensinavam corretamente, então agiam assim. E quando não, de fato, ensinavam falsamente. Então Jesus diz: não sejam como eles. Prestem atenção nisso, nessas questões espirituais. Elas são mais importantes do que as questões materiais. Essas questões materiais, vocês têm visto, eu tenho cuidado de vocês. Não é mesmo? O Pai do céu cuida. Ele veste a ave do campo, ele veste a flor, não é? Também. Então, ele cuida das nossas necessidades materiais. Busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E também se cuidem. Prestem atenção, não sejam como Herodes. Herodes, ele era corrupto, ele era imoral. Então, Jesus de fato está fazendo com que eles prestem atenção nas questões espirituais, especialmente nestas que levam ao pecado. Isso é o que verdadeiramente importa. As demais coisas, Deus cuida dos seus. Então é isso. Eu creio que o ensino é este. Nós devemos compreender que nós estamos nesta terra e devemos nos cuidar para não pecarmos contra Deus, contra a sua lei, não é mesmo? E nós entendemos que de fato é difícil, não é? Nós nos desligarmos dessas preocupações, das preocupações deste mundo e confiarmos em Cristo. Vimos isso aqui com esses discípulos. Jesus havia acabado de multiplicar os pães e peixes por 2 vezes. E eles então entram no barco e aí eles imediatamente eles dizem: olha, não trouxemos pão. O que vai ser de nós? Não é? Impressionante isso. Isso acontece corriqueiramente. Pode acontecer conosco também. Então nos cuidemos.
saibamos, lembremos que o Senhor cuida de nós, as nossas necessidades básicas Ele vai sempre suprir, descansemos nisso e nos preocupemos em não pecarmos, em não cairmos nas tentações, em não sermos como os fariseus e nem como Herodes. Confiemos no Senhor, caminhemos com Ele, andemos com Jesus. Amém?